Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 3/3/2021. Chegamos aí ao terceiro dia do mês de março. E na quarta-feira a gente trabalha com a disciplina de História. A gente vai trabalhar com o nosso livro de História, tá certo? Nós estamos na página 13 do livro de História. Então, você pega seu livro de História, abre na página 13 e coloca a data de hoje, que é dia 3/3/2021. Na quarta-feira, a gente tem História. Eu já estou aqui com o meu livro, olha, de História, tá certo? E aí, você abre na página 13, essa página aqui, ó, e coloca a data de hoje, que é dia 3/3/2021. Eu quero que todo mundo coloque essa data, porque aí é um controle que tia Fabiana tem sobre as atividades que ela passa todos os dias, tá bom? E aí você bota aí classe, ok? Isso mesmo, classe, página 13, para a gente poder aí iniciar a leitura de hoje. Eu mandei para casa uma atividade que foi, na verdade, uma pesquisa falando sobre 5 tipos de calendário. E aí eu preciso que você mande essa pesquisa para mim, tá certo? Lá no aplicativo também, tá certo? E no final da aula, tia Fabiana faz a correção dessa atividade. Mas a gente vai agora para a página 13, que ele fala aí sobre a contagem do tempo. Vamos lá? E aí na página 13, você acompanha a leitura em casa, e tia Fabiana faz a leitura aqui, e logo depois a gente faz aí as atividades que o livro solicita. Tia Fabiana faz a explicação. A contagem de tempo, ele fala aqui, na antiguidade, ou seja, antigamente, marcava-se o tempo observando a natureza. Isso mesmo. Será que há quantos anos atrás, há milhões de anos atrás, a gente tinha relógio, a gente não tinha calendário? Então, como é que se descobria? Ele era através do tempo, o dia e as noites, as fases da lua e as estações do ano. Os egípcios que viviam na África, à margem do rio Nilo, há milhares de anos, organizaram o calendário agrícola de acordo com a cheia dos rios. Por essa razão, o rio Nilo era muito importante para esse povo. Na história, quando estudamos um fato histórico, devemos saber que quando ele aconteceu. Quando queremos organizar a nossa vida, nós usamos o calendário. Ou seja, nós temos aí o nosso calendário com 12 meses. E aí, esses meses, cada mês aí, a gente... como é que eu posso dizer? Cada mês aí existe um significado para ele. Hoje nós chegamos ao mês de março. A gente estava no mês de fevereiro, foi quando iniciou as nossas aulas. Aí a gente tem o mês de março, depois a gente tem o mês de abril. E assim sucessivamente. Agora, no mês de março, a gente tem o término da estação do verão e a gente começa a estação do outono. E aí a estação do outono vai aí 3 meses. O mês de abril vai ser comemorado a Páscoa. O mês de maio, a gente tem o Dia das Mães. O mês de junho, a gente tem as festas juninas. O mês de julho, se acontecer tudo como era antes, a gente tem aí o mês de férias. O mês de agosto, a gente tem o Dia dos Pais. Setembro, a gente tem a primavera. Outubro, a gente tem o Dia das Crianças. E assim vai todos os meses. Também, gente, nos meses a gente sabe quando a gente faz aniversário, não é verdade? Ele nos ajuda a marcar os dias e os meses. O relógio também nos ajuda a marcar o tempo e organizar o nosso dia. Claro, como é, tia Fabiana, que eu organizo o meu dia? A hora que eu acordo para vir para a escola, a hora que eu acordo para assistir minhas aulas, o horário que eu tenho para tomar café, o horário que eu tenho para almoçar, tudo isso é organizado com o relógio. De acordo com suas crenças e necessidades, os humanos criaram diferentes formas de contagem do tempo. Entretanto, as pessoas sentiram a necessidade de medir grandes períodos de tempo. E por isso chegou-se finalmente ao calendário como hoje conhecemos. O calendário que nós usamos é o gregoriano. Aí você grifa. Calendário de uso universal, introduzido em 1582 pelo Papa Gregório. O Papa aí é o Papa 13.
13. E aí a gente utilizou números romanos, como a gente trabalhou em matemática. Nesse calendário, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos, pois marca o começo da era cristã. Assim, o tempo está dividido em antes de Cristo, que representa a sigla AC.C, e depois de Cristo, representado pela sigla B.C. E aí a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Criamos diferentes formas de contar o tempo. Aí a gente tem o tempo no segundo, no minuto, na horas, no dia, nos meses, os anos. A gente faz aniversário a cada ano. Mas a gente, digamos, um exemplo, eu tenho aula de segunda a sexta. Então, vocês assistem aula de segunda a sexta. E a Fabiana, eu tenho um horário para assistir minhas aulas. E aí a gente assiste as nossas aulas de segunda a sexta. Eu tenho décadas, séculos e milênios. Cada década é a cada 10 anos. Cada século a cada 100 anos. E milênio a cada 1000 anos. Agora, com esse Covid, com essa pandemia, a gente viu aí que muitas pessoas chegaram a mais de um século. Ou seja, tem pessoas que chegam a mais de 100 anos. E isso é uma prioridade, isso é de grande importância. Porque chegar numa época dessa de violência, de muitas drogas, de muitas doenças, chegar a 100 anos, chegar a um século, é muita coisa. E aí essas pessoas têm muita coisa para contar sobre a sua história. Milênio, tia Fabiana, é 1000 anos. E aí, 1000 anos, essa nossa humanidade aqui não chega. Aí a gente tem a década, que é um período de 10 anos, o século, que tia Fabiana terminou de falar, 100 anos, e o milênio, 1000 anos. Do lado, ele fala o seguinte: o estudo da história também depende da organização dos acontecimentos, pois a ordem cronológica é importante. Por essa razão, costumamos usar os anos, os séculos, para nos localizar no tempo. Eu costumo dizer o seguinte: o meu tempo, não é diferente do tempo de vocês. Vocês vivem aí num tempo moderno, no tempo da informática, da internet. O meio de comunicação hoje é bem diferente. O tempo da minha avó, tia Fabiana, o tempo da minha avó é diferente, porque aí ela tem mais idade, ela viveu em outra década, né? A gente vive numa década totalmente diferente. Na página 14, a gente vai falar sobre identificando os séculos, tá certo? Séculos. Usamos a data, dia, mês e ano para situar um fato no tempo ou identificar o século em que ocorreu esse fato. Os anos são numerados em algarismos arábicos e os séculos geralmente em algarismos romanos. E aí, em matemática, a gente trabalhou aí os algarismos romanos. Exemplo, a proclamação da República foi decretada em 15 de novembro de 1889, no século XIX. O século é um conjunto de 100 anos. O século I, por exemplo, começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II começou no ano 101 e foi até o ano 200. E assim por diante. Para identificar a que século pertence um determinado ano, retira-se os dois últimos algarismos do número que o indica e soma-se o numeral 1 ao que restou. E aí ele dá o exemplo do ano de 1822, não é isso? Ele bota aí, ó, 18 mais 1 é igual a 19. E aí ele faz X e X. E aí a gente tem o século XIX, não é isso? O século VII é 622. E aí ele fez o exemplo.
V e I. Se o ano termina em 00, não se acrescenta nada depois. E retirados os últimos algarismos. Digamos 1500, a gente está no século XV. Ó, 1500. Aí eu tenho o século XV. 2000, XX, século XX. Os anos terminados em 00 correspondem ao último ano de cada século. Aí eu tenho o século 100, de 1 a 100, é século 1. Século 2, de 101 a 200. E século 3, de 201 a 300. Agora a gente vai falar sobre o calendário judaico, certo? Gente, não esquece de colocar a data. É dia 3/3 de 2021. No calendário judaico, ele diz o seguinte: na Idade Média, os judeus fizeram cálculos para saber quando Deus criou o mundo e passaram a contar os anos a partir daquela data. Enquanto no calendário gregoriano, o mais usado no Ocidente, por exemplo, marcava-se o ano 2004 no calendário judaico. Marcava-se o ano 5.764. Os meses do calendário judaico seguem as fases da lua. Já os gregorianos baseia-se na rotação da Terra. E a gente sabe que a gente tem duas rotações. Rotação, a gente tem dois movimentos, não é isso? Rotação e translação. Na página 16, ele fala aí sobre o calendário do povo Xingu. Aí ele diz: cada grupo indígena do Brasil possui seus próprios calendários, que servem para marcar os acontecimentos mês a mês. Observe o calendário do povo Xingu. Professores do Xingu criaram calendários que ligam os meses à agricultura e aos fenômenos naturais. E aí ele diz que janeiro é o tempo de colher o milho, os rios sobem em fevereiro, a preparação para a roça, ele se dá ao mês de março, abril traz a floração de orquídeas, maio é bom para pescar e em junho há mais coco. Em julho brinca-se nas praias, a roça é preparada em agosto e a mandioca em setembro. O pequim amadurece em outubro e as plantas brotam em novembro e as melancias em dezembro. Já o calendário do povo Pataxó, aí existe também lá, cada mês tem o seu significado. Janeiro, mês de preparo do solo para o feijão. Fevereiro, mês do plantio do feijão. Março, mês da capina. Abril, mês da festa do auê. Maio, colheita do milho. Junho, mês do frio. Julho, mês de curso dos professores indígenas. Agosto, mês de volta às aulas. Setembro, mês de preparo do solo do milho. Outubro, mês do plantio do milho. Novembro, mês das águas. E dezembro, o mês da manga, do jambo e da sapota. E aí a gente passa agora para a página 18. A gente viu que cada povo, né, ele tem aí o seu calendário. E os indígenas, cada mês ele tem o seu significado. No nosso calendário, que é o gregoriano, como a tia Fabiana falou no início da aula, a gente também tem algumas comemorações que são feitas através dos meses. Não é isso? A gente está agora no mês de março. E aí, nesse mês de março, a gente viu que eu escutei até a televisão falar que são as chuvas de verão. A gente teve uma grande quantidade de chuva desde sexta-feira. Deu uma paradinha na terça-feira, não é isso? Mas aí a gente passou no final de semana. Sexta-feira choveu, sábado e domingo a gente teve também chuva. Na segunda a gente teve uma grande quantidade de chuva. E aí essa chuva foi bem forte. Mas aí, tia Fabiana, no mês de março, a gente tem aí o finalzinho do verão. A gente vai chegar no mês de outono. E cada mês aí também no nosso calendário existe uma comemoração.
No próximo mês, no mês de abril, a gente tem a Páscoa, que é aí quando Jesus ele morre e ressuscita. Essa Páscoa ela é comemorada pelos cristãos, não é isso? No mês de maio, agora também, gente, no mês de março, a gente tem a comemoração do Dia da Mulher. E aí essa comemoração hoje, né, no momento que a gente está vivendo hoje, a gente comemora, a gente fala, a gente conscientiza, porque está existindo aí uma grande quantidade de mulheres sendo mortas. E aí, esse mês a gente também tem a conscientização disso. No mês próximo é a Páscoa. Mês de maio, comemora-se o mês das mães. Junho, as festas juninas. E assim, cada mês tem a sua comemoração. Não esquece de colocar a data, tá certo? E agora a gente vai para a página 18, que agora a gente vai responder a página 18, tá certo? Vamos lá para o numeral 1. No numeral 1 ele diz assim, ó, o que usamos para situar um fato do tempo? Estou falando do tempo. Marca o X na alternativa correta. É o relógio do tempo, ou é o dia, o mês e o ano? Quando ele fala do tempo, gente, ele está falando aí dessa questão histórica do nosso tempo. Algo que aconteceu e que vai ficar marcado. E para isso, a gente precisa do dia, do mês e do ano. Então, você marca aí dia, mês e ano. No numeral 2, ele diz assim, ligue corretamente. E aí a gente tem a palavra anos e a gente tem a palavra séculos. Não é isso? Vamos lá. Quer dizer anos. Numerados em algarismo árabe. É o que quer dizer anos. E aí você vai grifar. Eu tenho anos. E aí eu tenho essa primeira frase e essa segunda frase. Anos vem pra cá. Séculos, tia Fabiana, são numerados em algarismos romanos. Séculos são enumerados em algarismo romano. Certo? No numeral 3. Escreva os anos de início e término de cada século, representado na linha do tempo, conforme os modelos já preenchidos. Vamos ver aqui. Vamos lá? Olha só, a gente tem o século XVI e o século XVII. Embaixo a gente tem o século XVIII. Não é isso? Aí, e a Fabiana, ele vai de 1701 a 1800. O próximo século, que é o século XIX, ele vai de 1801 a 1900. O século XX, ele vai de... Deixa aqui a Fabiana sair. 1901 a 2000, eu acredito. A 2000. E o século XXI, que é o século que a gente está vivendo hoje, século XXI, ele vai de 2001 a 2100. O século que nós estamos vivendo é o século 2021. É o século de 2001 a 2021. E logo embaixo ele pergunta, em que século você nasceu? E aí, eu acredito que todo mundo que estamos aí nasceu no século 2021. Tá certo? E a Fabiana, eu nasci no século 20. Mas você nasceu no século 21. Tá certo? Ele diz o seguinte, responda qual século correspondente aos anos. Tá certo? Vamos lá? E a Fabiana sai um pouquinho da frente para que você possa pausar o vídeo e responder. E agora a gente vai para o quarto quesito. Vamos lá? Aí eu tenho 33 AC, antes de Cristo. Certo? Que século é? IAC, século 1 antes de Cristo. Ponto.
Aqui é letra A. Letra B. Letra B, 545. Século 6. Letra C, o ano é de 1251. Século 13. X, I. Letra D, século 2002, século 21. D, século 21. Certo? Aí agora a gente vai para a página 19. Vamos lá? Coloca a data de hoje, dia 3/3/2021. Não esquece. E aí a gente vai agora marcar um X nas alternativas corretas. Quando queremos organizar nossa vida, que instrumentos podemos usar? A bússola ou o calendário? Gente, o calendário, né? Tudo que a gente já aprendeu durante a aula é o calendário. Que acontecimento histórico é de grande importância para o cristão? E aí a gente viu que o grande acontecimento histórico para os cristãos é o nascimento de Jesus, que a tia Fabiana até falou que no próximo mês a gente tem a Semana Santa, que é a Páscoa. O que é comemorado na Páscoa, tia Fabiana? A morte e a ressurreição de Cristo para os cristãos. E é esse acontecimento que é muito importante também, que é o nascimento de Jesus. Letra C. Como se marcava o tempo na antiguidade? Antigamente existia relógio? Não. Se marcava observando a natureza. E na letra D, como os egípcios organizaram o calendário agrícola. Lembra quando eu falei lá no início da cheia do Rio Nilo, que o Rio Nilo é muito importante para eles? Então é de acordo com a cheia do Rio Nilo, que é o primeiro quadradinho da letra D. Letra A é o calendário, tia Fabiana. Letra B, o acontecimento histórico, o nascimento de Jesus. É um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos. Letra C, a gente marcava o tempo antigamente, na antiguidade, observando a natureza. E a letra D é de acordo com a cheia do Rio Nilo, que aí é quando os egípcios eles organizavam o calendário agrícola. A gente vai para o sexto quesito, tá certo? Aí ele tem assim, ó, preencha o quadro. Aí tem a palavra década, embaixo tem anos. E aí, gente, deixa a Fabiana tirar a máscara que ela precisou sair da sala. Década, você vai botar do lado, embaixo da palavra década, você vai botar aí 10 anos. Século, 100 anos. E milênio, você vai botar aí 1000 anos. Década, tia Fabiana, década é 10 anos. Século, 100 anos. E milênio, 1000 anos. Certo? No sétimo quesito, eu passei até, parece que essa atividade, a gente trabalhou algumas questões dessas atividades no caderno. E tem assim, ó, responda quantos anos há em 3 décadas. Gente, se uma década tem 10, 3 décadas tem 10, 20, 30. 30 anos. Então, você bota aí 30 anos. Vamos lá. Um século é 100. 100. A metade de 100, 50. É meio século. É quando a gente pega 100 e divide por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50. Meio século é 50. Por quê, tia Fabiana? Porque um século é 100. E uma década e meia. Vamos lá. Uma década é 10. A metade de 10, 5. 10 com mais 5, 15. Uma década e meia são 15 anos. Então, vamos lá. Letra A, 3 décadas, 30 anos. Letra B, meio século, 50 anos. E letra C, uma década e meia, 15 anos. Certo? Nós paramos aí na página 19. A gente hoje viu da página 13 até a página 19. Hoje nós trabalhamos aí vários tipos de calendários. Trabalhamos aí anos, séculos. Trabalhamos aí também
década, século, milênio. A gente trabalhou aí as várias formas, não é? De como se organizar a nossa vida hoje. Hoje a gente sabe que a gente organiza a nossa vida através do calendário. Tia Fabiana, isso, no calendário eu tenho lá o mês, o dia e a semana. Não é isso? Também vimos que com o relógio a gente também pode organizar o nosso dia. Como assim, tia Fabiana? A hora que eu acordo, a hora que eu vou à escola. Você que está assistindo a nossas aulas em casa, a hora que você está lá marcado para que você levante e venha assistir as nossas aulas, isso é muito importante, porque aí você não sai da sua rotina, você mantém essa rotina. Ah, tia Fabiana, eu estou em casa, você está em casa, mas as aulas elas chegam todos os dias pela manhã. Então, à tarde, as aulas estão lá também, você tem o dia todo. Mas se você organizar seu dia para assistir às aulas, você vai seguir aí uma rotina. E isso é muito importante. Nós vimos aí o calendário do povo Xingu, do povo Pataxó, o calendário judaico. E a gente viu também que o nosso calendário é o gregoriano, certo? Não esquece disso. Gente, vê só. Eu tive muito pouco retorno sobre a página 11 do livro de história, que foi uma pesquisa sobre o calendário sumério, egípcio, judaico, gregoriano e o calendário chinês. Eu ainda vou aguardar essa semana as fotos lá no aplicativo sobre essa atividade, tá certo? Vou dar mais uma semana para o aluno fazer, porque aí só esperar que a professora coloque lá no quadro é muito fácil, não é? Então pesquisa aí a página 11, que foi passada desde o dia 24/2, na nossa última aula, que acontece toda quarta-feira, a gente tem aula de história, tá certo? Então, quem ainda não fez, faz, e na próxima aula a tia garante que faz aí a correção. Mas olha só, para eu poder fazer a correção, eu preciso das fotos lá no aplicativo, tá certo? Fica todo mundo com Deus. Terminamos aí até a página 19, isso mesmo. E amanhã a gente está de volta aí com nossas aulas, tá certo? Ó, beijo, quinto ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Fica todo mundo com Deus.